conosco e conheça as várias personalidades desta pátria amada. Conheça a história, o percurso e curiosidades dos filhos desta nossa terra, pátria amada. De segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da manhã. Ouvintes da Cada Vez Mais Ouvida, sejam bem-vindos a mais um Pátria Amada. Hoje o programa Pátria Amada traz uma personalidade nossa. Diariamente temos sempre um convidado, temos sempre uma individualidade e hoje o nosso convidado é o jurista Elísio Frank Xavier de Souza. Elísio Frank Xavier de Souza vai aqui sim contar-nos a sua história. Quando é que nasceu, onde é que nasceu, onde é que fez o ensino primário, onde é que fez o ensino secundário, se também fez o ensino superior. Vamos ainda também olhar para momentos marcantes do nosso país, as nossas datas históricas. Vamos sim falar do 25 de junho, vamos falar do 4 de outubro. E lá para o final do programa vamos perguntar ao nosso convidado, Elísio Frank Xavier de Souza, se tem um sonho. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Pátria Amada. Bom dia, obrigado. Nós é que agradecemos e muito. Vamos sim começar a nossa conversa perguntando como é que foi a sua infância, onde e quando é que nasceu? Exato, mais uma vez saudar os ouvintes da rádio mais ouvida, a Rádio Índico, e é sempre um prazer estar aqui na vossa companhia. Pronto, para começar a dizer que eu nasci o Elísio Frank Xavier de Souza, que também é conhecido por Elísio de Souza, simplesmente. Nasceu na cidade de Maputo. Olha, esta questão do nome de Elísio Frank Xavier de Souza, Elísio de Souza, talvez estaria a adiantar um bocadinho, mas é preciso que explique um bocadinho. Eu normalmente costumava só identificar-me com Elísio de Souza, que é normal. Mas depois comecei a receber alguma crítica da família, porque os tantos nomes também significam tantas ramificações. Então, para agradar aos gregos e troianos, então prefiro, nos meus últimos 2 livros, passei a identificar-me como Elísio Frank Xavier de Souza, que são os meus 4 verdadeiros nomes. Agora, voltando à questão inicial, sim, Elísio de Souza nasceu na cidade de Maputo, no Hospital, portanto, Central de Maputo, filho de pais, o pai é de Nharime, Félix Piedade Sarave Souza, é falecido, portanto, em 2009, e mãe ainda viva, a Maria Manuela da Costa Xavier e Souza. Tem um irmão germano, não é? O mais velho, que é o Walter C. Xavier de Souza. Depois tem irmãos consanguíneos, que são os irmãos por parte do pai, que é, portanto, a Tássia de Souza, Igor de Souza e Susana de Souza. Portanto, e também a Érica de Souza, que também é uma irmã que descobrimos já há pouco tempo, não é? Sabe como é que é? Normalmente essas ramificações familiares vão se desmanchando com o andar do tempo e vamos descobrindo nova família. E para nós é sempre bem-vindo as pessoas que vão aparecendo dentro daquilo que eu sei familiar. A infância foi passada também na cidade de Maputo. Nasci na zona da Pula Nascimento e de lá, na altura, portanto, foi em 1980 que eu nasci, mas, portanto, a infância conto a partir de 83, 84, não é? Na altura em que nós tínhamos as nossas cooperativas ali à frente, um pouco pela Avenida Júlio Nyerere. Tínhamos também o hábito de, portanto, brincar ao redor, portanto, da zona. Na rua paralela minha, é uma rua, é a rua, penso que é Tomás Nduda, assim. Então havia lá um prédio, acho que este episódio é interessante contar porque é engraçado. Havia lá um prédio em que tinham lá pessoas provindas, portanto, da província de Gaza, na altura, sim. E todos eles eram falantes da língua xangana. E a minha mãe proibia-me
ir brincar por aquela rua, porque achava que eu aprendendo Xangana havia de desaprender o português. Então, praticamente, eu e o meu irmão, sempre que passávamos por lá, levamos alguns tabefes com a mãe, só para mesmo para a questão de educação. Mas depois acabamos vendo que, de facto, a multiplicidade de etnias em Moçambique é uma realidade e o enquadramento numa etnia nova não nos faz perder qualquer originalidade da nossa etnia ou do nosso grupo, portanto, de identificação. Mas pronto, eram os tempos. Penso que na altura também era a altura em que vigorava, portanto, o sistema socialista moçambicano. Tínhamos, portanto, a República, era a República Popular de Moçambique, e uma das grandes vozes, uma das grandes linhas de pensamento era a criação do homem novo, não é? Esta linha portanto, que era direcionada e dirigida por Sua Excelência o Presidente Samora Machel, tinha, portanto, o sonho, não é, de unir Moçambique de Rovuma a Ponta de Ouro, que isto implicava falarmos uma mesma língua, termos os mesmos hábitos e termos os mesmos direitos, praticamente, não é? Então foi um processo, não é, que infelizmente em algum momento foi pouco compreendido, mas hoje nós vemos que de facto foi uma grande luta e que de facto a linha de orientação era mais certa. Vamos agora a perceber, entra para o ensino primário, como é que foi esta entrada para o ensino primário e se ainda recorda-se dos primeiros professores? De facto, a minha história de todo, há sempre algo que é normal. Sempre. Por exemplo, todos os meus vizinhos e amigos estudaram na escola 3 de Fevereiro, que era a escola que estava exatamente em frente, a escola primária 3 de Fevereiro, que era a escola que estava exatamente em frente da minha rua, da Rua Marconi. Eu, infelizmente, acabei estudando na escola primária do Machaquene, que era um bocadinho mais distante. Isto porquê? Porque eu completo anos no dia 21 de Fevereiro e nessa altura que eu devia completar 6 anos, para mim, acho que 6 anos sim, para entrar na escola primária, já tinham esgotado as matrículas na escola 3 de Fevereiro. Então, passei a ter aulas com uma tia minha, que infelizmente faleceu até este ano, a tia Rosa, que foi a minha primeira professora, a minha primeiríssima professora, porque ela sempre foi professora de formação, sim, mas também ao mesmo tempo ela dava uma espécie de explicação, ou explicações, não é? Então, eu fui estudando com ela, que aquilo era praticamente uma creche, mas não era creche porque eu já estava a aprender a coisa. Mas depois, alguns meses depois, penso que 2 ou 3 meses depois, os meus pais conseguiram matricular-me na escola primária de Machaquene e lá continuei os estudos. Lembro-me, eu tinha uma professora que eu me lembro, acho que a minha primeira professora chamava-se professora Alice, que era uma senhora forte, alta, não é, mista. Lembro-me que ela era uma pessoa muito afável, muito atenciosa. E na altura, como eu já vinha tendo explicações com a minha professora Rosa, então quando entro para a escola primária, logo na primeira classe, lembro-me quando ela ia ditando as notas, portanto as notas variavam de 0 a 20, não é? Como sempre. Então ela começava das notas mais baixas até as mais altas. E o meu teste foi o último a ser entregue. E quando ela entrega uma nota, ela diz que, olha, Elísio Franco Xavier de Souza. Então eu lá manifestei-me, teve 0 valores. Pronto, aquilo foi uma hecatombe para mim, não é? Ela pegou o teste e entregou-me. Eu nem sequer me dei o luxo de olhar para confirmar os 0 valores. Simplesmente dobrei a prova e meti na pasta. E fiquei com vergonha de mostrar aos meus pais aquela prova, porque tinha esta obrigação. Só que acho que dias depois, se não semanas depois, a minha mãe pergunta, olha, os teus testes, não estás a fazer provas? Não estou a fazer provas. Disse, dá lá a tua pasta. Então, quando ela vai à minha pasta, tira o teste. Ela diz, parabéns, pá, tiveste nota máxima, 20 valores. Eu olho para aquilo, mas parabéns. Eu quando olho, afinal a professora disse que eram 0 valores. Afinal eram 20 valores. Quer dizer, eu ainda nem imaginava que a professora podia brincar assim comigo, não é? Então foi um momento de facto engraçado. E isso de facto deu mais vontade de continuar a estudar. Fiz a primeira, a segunda, a terceira.
Fiz toda a primária na escola primária, portanto, Machaquene, sim. E penso que na altura, antes de entrarmos na sala, cantávamos o hino nacional. E eu, como vivia um bocadinho distante, então era obrigado a chegar mais cedo à escola, a sair mais cedo de casa e a chegar mais cedo. Mais cedo da escola. Tive até alguns episódios em que durante o caminho fui burlado a pasta de costas. Há um menino mais velho que chegou para mim e disse que, olha, vamos lá fazer o seguinte, dá-me lá essa tua pasta, eu vou te dar uma outra pasta cheia de brinquedos. E eu entreguei a minha pasta que meu pai tinha trazido da Suácia na altura. Então, depois fiquei à espera da pasta dos brinquedos que nunca mais veio. Porque ele entrou no Hospital Central e disse, olha, a minha casa é aqui, na porta do Banco de Socorros. Até não consigo não me rir disso. Sim. Eu fiquei ali sentado na porta do Banco de Socorros, porque ele disse que a pasta da pasta. Ele disse, oh, minha casa é aqui mesmo. Ele entrou pelo Banco de Socorros, acho que entrou por uma porta, saiu por outra. Só depois de alguém que veio ter comigo lá, acho que já eram passados 3 ou 4 horas ou 5 horas. Olha, menino, o que estás a fazer aqui sentado sozinho? Estou à espera do meu amigo que entrou aqui em casa, vou buscar uma pasta de brinquedos. Mas pronto, enfim. Então, fomos aprendendo, né? Fomos aprendendo. A vida não era tão fácil assim, que a vida não era só brinquedos. Mas enfim, eu depois penso que, resumindo, de segunda à quinta classe, não fiz com mérito, não tive problemas. Durante a primária eu sei que é um pouco deselegante dizer isso, mas acho que fui um bom aluno. Fui um bom aluno, sim. Pátria Amada, das 5 às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. Ouvintes da cada vez mais ouvida, o programa é o Pátria Amada e o nosso convidado hoje é o jurista Elísio Franco Xavier de Sousa, mais conhecido como Elísio de Sousa. Saímos do ensino primário, rumamos agora para o ensino secundário. Nesta fase, houve alguma dificuldade em termos de inserção, porque do ensino, já chegado ao ensino secundário, tinha a situação das borlas, algumas cadeiras novas. Teve aqui alguma dificuldade? Muitas dificuldades. Foi exatamente o inverso do ensino primário. Quando eu engreno na 6ª classe, não estava habituado a ter vários professores para uma mesma turma. Né? Nós estávamos habituados a um sistema de um professor do princípio ao fim. E eu não estava a entender aquilo e ninguém me explicou. Não é? Segundo, foi uma altura, eu passei a estudar na escola secundária de Machaquene, que também era próximo de casa já. Só que havia uma coisa lá na escola, em quase todas as escolas secundárias, que havia algo que era em comum. Havia uma zona com muito areal. E eu era fascinado em ginástica, portanto, acrobática. Né? Gostava muito de dar cambalhotas, pinos, etc. Até hoje, mesmo com esta idade, com um pouco de treino, ainda posso enganar um bocadinho, talvez. É como andar de bicicleta, né? Mas pronto, nem tanto por aí. Mas isso para dizer que, de facto, então, como eu já estava... Chegou uma fase que eu comecei, quase que viciei-me em andar às cambalhotas, que passava mais tempo a dar cambalhotas do que ir à sala. Quando eu tocava um intervalo, eu não conseguia controlar. Portanto, aquele intervalo menor, intervalo maior. Então, cada intervalo eu depois ia lá, tirava as sapatilhas e começava lá a dar pinos. Depois perdia o tempo, já era tarde. Quando voltava para a sala, o professor mandava-me embora. Então, continuava a dar os pinos. Então, eu achava que já... Quer dizer, ficou um círculo vicioso que, infelizmente, o resultado não foi nada que não fosse esperado, que não a reprovação. Acabei reprovando no primeiro ano, na 6ª classe. Foi a minha primeira reprovação. Mas depois, no ano seguinte, continuei, já com um pouco mais de seriedade, mas nem tanta. Por quê? Porque eu ainda não tinha descoberto porque é que eu estava a estudar. Eu não sabia qual é... Quer dizer, eu ia à escola porque os meus pais obrigavam a ir à escola. Mas não percebia que aquilo poderia ser importante para mim no futuro. Então, para mim, aquilo era mais um hobby, não é? Então, 6ª classe fiz muito despachada, diga-se. Consegui passar mesmo na tangente. 7ª classe também não fui brilhante, não é? Mas consegui me engajar porque também tinha lá uns bons amigos lá que me ajudavam. Havia uma entreajuda lá. Não estou a dizer que cabulávamos, não, longe de mim. Mas também
Os amigos é para ajudar em todos os momentos, não é? Mas consegui passar a sétima classe, mas muito, muito aflito. Isto depois, a minha mãe percebeu-se que de facto eu não estava bem, nem eu nem meu irmão também não estávamos bem, porque nós até na sétima classe estudávamos na mesma turma. Ele é mais velho, mas ele também teve alguns atrasos. Então, na oitava classe, ela decidiu matricular-nos, porque em princípio nós iríamos para a escola de Gira Machel, que é a escola pública, mas decidiu matricular-nos no Liceu Plana, que era uma escola privada perto de casa, e para isso tivemos que arrendar a casa ainda muito cedo, né? Fomos viver para Malhanganene. Então, por causa disso, então na escola privada, já na oitava classe, consegui fazer, mas não tinha apanhado o ritmo. Eu estava muito mal. Então, quando chego à nona classe, foi a classe decisiva. Porque chego à nona classe, já não estava a conseguir, portanto, engrenar, porque já tinha acumulado um sentimento de preguiça, não estudava, etc. Então, acabei, portanto, reprovado outra vez na nona classe. Mas desta vez eu acho que foi a melhor reprovação que eu tive. Porque o sentimento de vergonha me abriu os olhos. Normalmente, quando a pessoa está na nona, depois tem lá alunos da oitava. No Liceu Plana existia um sistema de identificação de classe por faixas. Não é? Havia uma faixa que estava nos uniformes, ficava nos bolsos, que era uma faixa amarela, faixa cor-de-rosa, vermelha, azul. Quer dizer, nós olhamos para a cor da faixa, é como se fosse patência. Sempre, não, este aqui é general, este aqui é sargento, este é não sei o quê. Então, os meus caçulas, não é? Que estavam na oitava classe, que tinham aquela faixa amarela, então todos ascenderam a nona classe. Estavam na oitava, passavam para a nona. Então, eu fiquei praticamente com vergonha daquelas pessoas que eu passei o ano todo a humilhá-los nos intervalos, não é? Serem os meus colegas. Aquilo foi mesmo. Então foi daí que eu decidi repensar, disse, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ver os outros a andar e eu ficar parado. E foi aí que já estava a perceber exatamente a importância da escola. Então passei, a partir da nona classe, da segunda nona classe, da repetição, comecei já a dedicar-me aos livros seriamente. Comecei a dizer que eu acho que o segredo é preparar as aulas, voltar a ler, investigar. Naquela altura nós não temos muita investigação paralela, mas só estudando o livro, os apontamentos do professor, já era suficiente para nós termos mais ou menos noção. Olha, e foi aí que voltei a ter algum brilhantismo na escola. Inclusive até fui capa como se chama? No quadro de honra. Tive uma boa prestação na nona classe, tive uma excelente prestação na décima classe e todas elas no quadro de honra. Fui mesmo excelente. Só décima primeira voltei a apanhar o vírus do cansaço. Mas foi por quê? Por causa da minha indefinição, daquilo que eu não sabia o que eu queria ser. Primeiro, porque da décima classe nós temos que escolher secções, letras ou ciências, ou etc. Então, primeiro comecei a fazer letras, ciências exatas. No meio do semestre, mudei para ciências com biologia. No meio do semestre, mudei para letras com matemática. No meio do semestre, depois eu acabei fazendo letras simples. Foram 4 mudanças num único período. 4 mudanças num único período. Então, aquilo foi mesmo estressante para mim, porque não conseguia. Mas, e depois veja só, por que eu faço a primeira mudança? Eu saio de ciências exatas, porque eu tive excelente nota. Primeiro teste, excelente nota física. Acho que tive 15 a física, 16 a química, tanto, mas desenho tive 3. Aquilo foi um choque para mim. Mas olha lá, o que se passa? Então, acho que o problema é tirar desenho. Então, vou continuar a fazer ciências, mas tirando o desenho, vou substituir com biologia. Quando chego lá, primeira aula de biologia, estou a apanhar aí um cogumelo a ser portanto, esquartejado. Cada folhinha do cogumelo, cada ponta com uns nomes que aqui parecia latino, não, acho que não é isso que eu quero. Não, regressar não. Vamos procurar uma coisa lá frente. Eu disse, então, vamos tirar tudo isto. Vamos ficar só com matemática. E mesmo assim, mas por acaso a matemática fui dos melhores alunos até que o Liceu Plano teve. Eu era muito bom em matemática, mas muito bom mesmo.
era aluno de 20. Mas também porque que eu tinha esta parte excelente, de excelência, portanto, na matemática? Isto porque tive colegas que me impulsionavam ao desafio. E também, não posso deixar de referenciar, isto é bom para que as pessoas que estejam a ouvir isto, principalmente a camada mais jovem, perceba que o nosso futuro muitas vezes é por nós definidos. Uma das coisas que me fez voltar a ter sede de estudos, sede de boa nota, sede da excelência, foi ter amigos com quem eu competia. Eu tinha dois vizinhos que eram meus amigos de competição, que era o Salimo e o Dito, que eram vizinhos. O Dito era quase vizinho de porta, o Salimo era vizinho, portanto, de rua. Somos da mesma faixa etária, não é? E estávamos na mesma classe praticamente. Então, praticamente aquilo nós tínhamos, como estávamos sempre juntos, então tínhamos a obrigação de mostrar a cada um a nota. Ele vinha com 19, eu vinha com 20. Eu depois vinha com um 19,5, depois vinha com 20. Então ficávamos ali a competir. E ele, e um deles, né, o Salimo, ele era extremamente estudioso. Eu nunca fui extremamente estudioso. Eu sou mais da intuição, não é? Intuição e como posso dizer, tenho a tendência de manter padrões. O que é isso? Por exemplo, dizer que, olha, das 5 às 6 vou acordar e vou ler o jornal. E fazer isso durante todos os dias. É um padrão que eu escolho e implemento. Sempre que eu estiver a ler alguma coisa, 30 minutos depois tenho que interromper para distrair-me com uma coisa que não me interessa. Vou entrar no WhatsApp, vou fazer qualquer coisa que não exija, portanto, um esforço mental. Então, este foi sempre o meu método. Enquanto o meu amigo Salim era daqueles que ficava uma semana trancado em casa, não é? E voltava com uma bomba, não é? Eu admirava-me sempre a sua capacidade de concentração e de determinação. E tendo amigos como estes, também nos ensinam e nos fazem ter a tendência a competir. Então, se nós temos amigos que só se preocupam em competir na bebedeira, competir em ter mais pitas, competir em ter mais aventuras, nós depois vamos pagar esse preço no futuro, não é? Então, foi exatamente isso que me impulsionou, por isso que quando fiz a 12ª classe, já fechei, fiz com muita excelência, de facto, até uma das cadeiras que eu tive dificuldade era o francês, na 11ª, mas inscrevi-me num curso de francês, consegui ter nota para o quadro de honra, não é? Só não dispensei porque tinha chumbado na 11ª. Então quem reprova na 11ª já não pode, portanto, dispensar no ano seguinte. Era uma das regras lá do liceu. Mas tinha nota excelente. Praticamente eu e a minha professora de francês tratávamos por tu. Já éramos amigos. No ano anterior éramos inimigos porque eu não sabia nada. Mas o ano seguinte, e eu também não sabia nada. Porque eu entrei tarde para essa secção. Eu, como disse antes, mudei muito de secções. Então houve essa situação. Mas depois, pronto, o desafio seguinte foi a entrada na universidade. Na universidade, sim. Vamos sim, por 2 ou 3 minutos, falarmos um pouco aqui deste desafio para o ensino superior. O que é que mais lhe marcou? Bom, primeiro, o curso que eu fiz não era o meu curso de eleição, que é Direito. O meu curso de eleição era Economia, porque eu tenho a minha mãe economista. E tinha lá os livros de Karl Marx, de Engels, portanto, o Capital, todos aqueles livros, portanto, de economia política, não é? Que na altura estava em voga. E eu inspirava-me naquilo. Eu queria ser também um economista. E admirava-me também ver o esforço que a minha mãe fazia. Ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora. Eu aprendi com ela a sentar e estudar, porque eu via ela sentar e estudar. De dia, praticamente, ela estava na escola, de noite ela fazia os trabalhos domésticos, depois da madrugada ela ficava a estudar. Então aquilo incentivava-me. Mas infelizmente, porque eu fiquei primeiro concorro para a UEM a primeira vez, porque foi naquela altura que o reitor Brazão Mazula, na altura, tinha determinado que havia a unidade nacional, tinha que sentar por unidade nacional. Então haviam cotas para cada província. E mesmo tendo uma nota positiva para entrar, não consegui entrar porque a minha nota não era suficiente para a cota de Maputo.
tive 12, ok, e só entravam acima de 12. Então, depois aquilo criou uma frustração, acabei desanimando e deixei de estudar. Mas quando houve uma oportunidade de entrar no ISPO, que era uma universidade nova também, que não estava abrindo naquele ano, mas ainda era nova naquela altura, que hoje é a Politécnica, então a minha mãe decidiu inscrever-me lá, disse, olha, enquanto vais esperando os exames de admissão, vais te inscrevendo lá no ISPO. Então lá fui e comecei a fazer o direito. Eu não achei grande coisa, porque também o primeiro ano do direito, na altura dos 5 anos, era mais teórico, era como se fossem matérias da escola portuguesa, em que estudávamos mais ou menos nada a ver com o direito moçambicano. Eram mais teorias, portanto, lá de romanos, germânicas, etc. E aquilo não me animou muito. Mas também ao mesmo tempo, só que felizmente acabei com sucesso, consegui passar para o segundo ano. Só que eu comecei a pensar, quando abriram as vagas na UEM, novamente, eu disse não, voltar para o primeiro ano ou continuar. Eu acabei pensando, disse não, paciência, já estou aqui no direito, vou começar. Mas ainda não tinha paixão pelo direito. Quando é que eu ganhei paixão pelo direito? Exatamente no segundo ano. No segundo ano, eu descubro uns livros que haviam por aí, eram praticamente uma súmula de vários casos que aconteciam. Chama-se livro de jurisprudência, que eram casos que aconteciam em Moçambique, em Angola, Cabo Verde, em todos os países, portanto, da colônia portuguesa, que eram julgados, portanto, eram uma espécie de uma história, não é? de Moçambique. Então, eu fui lendo aquilo, e depois fui tendo contato com o direito penal. Eu tinha meu professor de direito penal era o Dr. Xavier Júnior, que é um juiz, penso que deve ser agora reformado, ou jubilado, melhor. Então, o Dr. Xavier Júnior, que era professor de direito penal, também, portanto, ele incentivava. Depois era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito estudada, e pronto, e aquilo incentivou-me. Então comecei a gostar muito da parte penal do curso de Direito, Ciências Jurídicas. Então foi assim que comecei já a estudar um pouco mais, comecei a esforçar mais, e comecei já a ir para aqueles níveis de excelência, aqueles meus níveis da primeira classe. Sim, exato. Sim, porque eu acho que eu acho que o meu cérebro funciona como um dínamo, não é? Quer dizer, ele tem que ter um incentivo qualquer. Então, quando apanho um incentivo, então comecei a coisa. E felizmente fiz a universidade em tempo recorde, que eram 5 anos, e fomos poucos. Era eu e mais muito poucos, não é? E depois eu tive muitos problemas na altura da defesa, porque o meu tutor, na altura o falecido Carvalho, jornalista, foge-me o primeiro nome, ele dizia que eu devia defender devia escrever durante 2 anos para defender. Só que naquela altura eu já estava a fazer o curso de formação para a magistratura, e no final do curso tínhamos que ter diplomas, tínhamos que ter os certificados. E para eu poder ter certificado, tinha que defender. Só que o meu tutor estava a dizer que eu tinha que ficar 2 anos, não era possível. Então as nossas relações ficaram amargas. Inclusive até o próprio tutor acabou pedindo, quando tinham marcado a data da defesa, ele pediu para retirar a minha defesa. Então teve que ir lá a minha mãe. Portanto, na altura, portanto, ainda éramos filhinhos da mamãe, teve que ir lá a minha mãe, portanto, pedir audiência para falar com o reitor, para explicar como é que marcam a data do meu filho, depois tiram a data, não sei o quê. Não que eu tenha queixado, ela, não sei como é que ela descobriu, porque eu depois não comentei nada, aquilo criou uma frustração. Então, houve uma grande confusão, que depois disse, olha, vamos fazer uma defesa sui generis, em que pela primeira vez, alguém pode chamar na defesa. E vai ser o teu caso. Então, quando vamos à defesa, o meu tutor comportou-se como se fosse o meu arguente, como se fosse o oponente. E o arguente, como já se sentiu sufocado pelo coisa, até acabou com mudança. Quer dizer, houve uma troca. Olha, eu tive digo aqui mesmo em rede, e sem vergonha nenhuma, que tive a pior nota de uma defesa, que foi 10. Isto porquê? Não porque a minha defesa tenha valido 10, ou porque o meu trabalho tenha valido 10, ou porque a minha formação tenha valido 10, mas porque
infelizmente, arranjei problemas com o meu tutor. E o meu tutor era uma pessoa bastante influente na escola. Era uma pessoa que aquela tese, aquele trabalho, nem sequer devia ir coisa. Mas, olha, o que interessava naquela altura era o certificado. Porque a competência, nós temos que aprender sempre. Isto para todos que estejam a ouvir. A nossa competência não está na nota que nós temos no teste. A nossa competência está no trabalho que nós fazemos. É isso que temos que lutar para fazer valer todo o nosso trabalho. E não necessariamente ficamos frustrados quando temos um 5, um 10 ou coisa. Então, mas a partir daí, felizmente, ingressei para a magistratura. Só de realçar que durante a faculdade já estava a fazer magistratura, como abriu-se um concurso, uma vaga, algumas vagas, não é? Que eram alguns estudantes que quisessem estagiar na procuradoria. Eu fui dos primeiros, em 2003, comecei a estagiar na procuradoria. Antes já estava estagiando no IPAS, fiquei um ano no IPAS, 2 anos como procurador estagiário, de 2003 até 2005. E em 2005, depois ingressei na magistratura, provavelmente dita, já era um magistrado profissional. Fui colocado na província de Manica, cidade de Chimoio, como procurador-chefe da cidade de Chimoio. Pátria Amada, das 5 às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. Vamos agora olhar para os factos históricos do nosso país e vamos olhar para 25 de junho, vamos olhar para a geração 8 de março e também vamos olhar um pouco para o 4 de outubro. Começamos pelo 25 de junho, dia da independência. O que é que ouviu falar? Exatamente, só podia ouvir falar mesmo. E lembro que na altura tive alguns colegas mais velhos, nascidos em 75, portanto eles é que eram os mais importantes da sala, porque pronto, eles eram, portanto, a cara da independência, não é? Nós outros, nascidos um pouco mais tarde, simplesmente tivemos que nos recorrer, portanto, às fontes vivas e alguns manuais que nos contam, portanto, os meus pais contam, mas conta-se que o quê? Que foi, portanto, um período de muita esperança, foi um período de muita festa, porque saíamos de uma situação de luta armada aguerrida, uma situação de discriminação, portanto, uma discriminação vista. Havia, portanto, Moçambique era uma província ultramarina, não é? Nós éramos uma colónia, os nossos pais eram obrigados a viver, portanto, na periferia, nos bairros indígenas, e eram discriminados em termos de educação. Eles não podiam ter mais que quarta classe, penso que é isso, que depois tinham que se escolher alguma profissão, e daquelas profissões mesmo muito reles para a sociedade. Então, o 25 de junho de 1975 representou, portanto, a desamarra de todas estas situações, significou a verdadeira liberdade do povo moçambicano, autodeterminação. Se é para... Mas também não podemos deixar de realçar que nesta luta perdemos muitos moçambicanos, muitos bons moçambicanos. Todos aqueles que conseguiram passar o 25 de junho de 75 são sobreviventes, porque todas as operações do colonialismo português visavam, portanto, exterminar, né, portanto, a luta armada, exterminar o povo moçambicano, acabar até o último homem, portanto, que se rebelava contra o colonialismo. Mas uma conjugação de fatores, não é, a ter contribuído. É por isso que hoje, quando eu assisto, portanto, pessoas a criticarem ou olharem com algum desdém para algumas situações da sociedade e dizerem que o país não anda, as pessoas esquecem-se que este país já esteve em mãos alheias, já estivemos numa situação, portanto, em que o nosso destino estava na mão dos outros e que muitas pessoas perderam a vida por este país. Então, e acredito mesmo que até os mais bravos perderam a vida. Aqueles que
que hoje assistimos eventualmente, as vidas também estão a ser perdidas em Cabo Delgado. São pessoas, portanto, que estão a dar, portanto, o seu corpo à bala por uma soberania, por um Estado, não é? Então nós temos que respeitar tudo isso. Agora, tudo o resto penso que é uma questão de continuidade. Porque ontem a guerra era da libertação. Hoje as linhas são outras, as guerras são outras, mas temos que saber que todos nós somos praticamente filhos deste país e temos que dar tudo por este país. Pátria Amada, das 5 às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. A conversa no programa Pátria Amada de hoje é com o jurista Elísio Franco Xavier de Souza, mais conhecido por Elísio de Souza. Samora Moisés Marcial, primeiro presidente da República de Moçambique, memórias. Pois, Samora Moisés, o Marshal Samora Moisés Marcial. Memórias. Primeiro, lembro-me dos seus discursos cativantes que cabiam para todas as idades. Não era preciso ser-se mais velho para perceber o que o presidente Samora queria dizer. Nós, quando escutávamos o rádio, algumas entrevistas ou alguns comícios que ele dava, não é? Ficávamos todos e todos parávamos para ouvir os discursos do presidente Samora. Era uma pessoa muito mística. Mística porque mística no sentido de tinha um poder de persuasão de tal forma que era contagiante. Não é por acaso que poucos eram os países que não tinham respeito por Moçambique, não é? O carisma do presidente Samora Machel era um carisma que encantava dos mais novos aos mais velhos. Lembro-me que os meus pais sempre saíam muitas vezes animados quando iam, portanto, para os comícios. E repara uma coisa, Samora podia nunca sequer pisar o seu distrito, mas nós sentíamos a presença de Samora como se estivesse ao nosso lado, por via das estruturas, por via, portanto, dos chefes do quarteirão, por via de... Quer dizer, era como se um único comando conseguisse se espalhar por toda a superfície, portanto, de Moçambique, até os lugares mais recônditos, sem sequer haver qualquer meio de comunicação. Então, é por isso que uma das últimas vezes, nós como é que fazíamos para ver Samora? A Rua Marconi é perpendicular à Avenida Eduardo Mondlane. E a Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo, é uma das avenidas que o presidente Samora usava, portanto, quando ia para a Ponta Vermelha ou para a Presidência da República. E quando a comitiva ia passar, haviam, portanto, aquelas primeiras, portanto, motorizadas. Então íamos todos a correr e ficávamos todos em fila, em sentido, para ver o presidente passar. E acho que na altura que era um Volvo com cortinas, não é? Ali eu tinha vezes já em que o presidente Samora preferia, portanto, quando eram, portanto, passeatas, ter uma viatura, acho que eram aqueles iaces, não é? Eram iaces, que ele ficava em pé, depois ficava ali a acenar, portanto, para as pessoas. Mas outras vezes, portanto, quando eram aquelas passagens de serviço e tal, nós ficávamos ali e víamos às vezes, portanto, a cortina a mexer e dizer, o Samora deu para mim, o Samora deu para mim. Exato, então era engraçado, mas o seu carisma até hoje contagia. Repara que temos até movimentos saudosistas, não é? Da figura do presidente Samora, porque foi uma presença, portanto, incomparável. E veja, me lembro muito bem, infelizmente, eu já tinha 6 anos na altura, exato, foi no dia 20, o dia 20. A rádio estava a dar músicas fúnebres, mas não estava a dizer o que estava acontecendo. Mas eu depois de algum tempo vejo os meus pais a chorar, vejo o meu pai assim a acalmar a minha mãe a chorar mesmo,
compulsivamente. O meu pai ele ia acalmá-la e eu não percebia o que estava a acontecer, mas sabia que havia alguma coisa que não estava bem lá em casa. Então, só depois é que quando vê um jornal, não é? Notícias na altura, não sei como é que veio, não sei se foram comprar, e o jornal de notícias tinha sempre, passa a publicidade, tinha sempre o logotipo vermelho, não é? Sempre teve o logotipo vermelho. Mas daquela vez era todo ele preto. Era um jornal de luto, acho que por uma semana. Então foi ali que apareceu depois a figura grande, a figura toda, exatamente, né? Do presidente Samora a comunicarem, portanto, do falecimento. Na altura até não tínhamos televisor para acompanhar, portanto, as cerimônias, mas penso que foi um choque e não se acreditava que Moçambique pudesse se reerguer sem a figura de Samora Machel, porque a figura do presidente Samora Machel se confundia com a própria história de Moçambique e é por isso que houve até, portanto, uma espécie de um desespero e não se acreditava mesmo que pudesse haver alguma outra figura que pudesse pegar no país e levar à frente, mas felizmente conseguiu-se levar à frente. Pátria Amada, das 5 às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. O nosso tempo já está aqui a fugir, só nos restam 10 minutos, portanto vou-lhe fazer 2 perguntas. Ainda tenho mais, digamos que mais 4 perguntas, vamos dividi-las em 5 minutos, 5 minutos. A pergunta que eu lhe faço agora ao nosso convidado, o jurista Elísio Franco Xavier de Sousa, mais conhecido por Elísio de Sousa, aqui no programa A Pátria Amada. Geração 8 de março de 1967, ano 2022, quais é que são os ganhos? E 4 de outubro de 1992, dia da assinatura dos Acordos Gerais de Paz, o que é que lhe vem em mente? Bom, começando pela primeira, a geração 8 de março, que é a geração do sacrifício, né? Os jovens que foram sacrificados, que sacrificaram a sua juventude, não é? Para a formação e para a preparação para este país, temos aqui os resultados. A nossa governação praticamente hoje é a geração 8 de março. Já tivemos a geração 25 de setembro, não é? Mas hoje em dia já não se faz muito sentir, agora é a geração 8 de março, então significa que foi uma aposta muito acertada por parte do presidente Samora Machel, quando investiu em meninos, né, na altura, que mal sabiam o que queriam da vida e cada um para a sua formação e voltaram com um grande know-how, com conhecimento em várias áreas temáticas, em várias áreas de conhecimento, e que hoje esse conhecimento serve para transmitir para as novas gerações uma preparação, portanto, para aquilo que é o futuro do país. Praticamente o 2022 é um ano que está a ser visto, dirigido, está a ser conduzido por pessoas desta geração, pessoas preparadas nesta índole, e até já se está a passar um pouco dessa geração, já está a sair para a geração bis, como se dizia, não é? Para uma geração mais nova, não é? Mas isto é exatamente um processo de preparação de um país. Isso mostra que o presidente Samora Machel preparou o país para anos além da sua existência. É por isso que hoje, sem a sua existência, ele continua a viver em nós, não é? Por isso que posso dizer que foi um grande ganho para Moçambique. Se hoje Moçambique consegue ser um país estável com vários ganhos, um país que consegue entrar como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é esta geração 8 de março que está a trazer esses frutos. Então penso que não podemos, é indubitável que a visão de Samora era muito, muito ampla. Agora, falando do dia 4 de outubro, não é? Portanto, o dia 4 de outubro, que significou, portanto, a paz em Moçambique, depois da longa guerra civil, há 16 anos, não é? É uma data que nos chama à união. E hoje, felizmente e finalmente, estamos a sentir na pele a união de todos os moçambicanos. Temos o processo DDR que está a fechar-se com chave de ouro. Temos uma Assembleia, portanto, da República, portanto,
mesmo sendo composta por uma multiplicidade de partidos, mas nota-se que é o exercício pleno da democracia que lá está a acontecer. Temos os dirigentes, portanto, dos partidos Frelimo, Renamo, MDM, que mesmo com as suas diferenças em termos ideológicas, têm mostrado engajamento nos assuntos sérios da nação. Esquece-se aquilo que são as cores partidárias. Isso está aí para frente. Tivemos ainda ontem o chefe de Estado, Sua Excelência Engenheiro Jacinto Filipe Nunes, Filipe Jacinto Nunes, perdão, que esteve a dirigir, portanto, a reunião dos jovens, não é? E que estiveram presentes jovens de todas as cores partidárias, em que o único moto é qual é a solução para o problema dos jovens. Isso significa que em Moçambique a multiplicidade de partidos e a democracia mostra-se, portanto, um elemento, um ganho dos acordos, portanto, de 4 de outubro. A paz em Moçambique veio para ficar, a paz entre os moçambicanos veio para ficar. É por isso que o único desafio agora de realce é o terrorismo no Cabo Delgado, que não tem nada a ver com moçambicanos, não é? Tem a ver com o terrorismo internacional, e até ainda ontem o presidente nos chamava a atenção que são tentativas de neocolonialismo por parte de entes internacionais. Então, penso que o 4 de outubro foi uma data que foi de difícil parto, mas com frutos muito, muito saborosos. Ouvintes da Cada Vez Mais Ouvida, continuamos sim com o nosso convidado. Já estamos aqui a encerrar o programa Pátria Amada. Como passar mensagem de pátria à nova geração e se de facto tem um sonho para esta nova pátria? As perguntas mais difíceis ficam para o fim. Tá bem, vamos lá. A menos difícil é como passar a mensagem da pátria à nova geração. É simples. É só usar todos os meios de comunicação possível, não é? Internet, vamos lá usar redes sociais, vamos falar pela rádio, vamos pelas televisões, vamos cantarolar em todos os cantos, porque a mensagem tem que chegar aos jovens, e principalmente temos que usar principalmente os meios que os jovens, que a nova geração usa. Nós já não podemos, portanto, fazer aquilo que fazemos antes, portanto, estar a colar panfletos na rua, não é? Quando podemos entrar no Facebook e deixar uma mensagem, ou entrar pelo Instagram, porque hoje, a nova geração hoje, não é porque ela é menos esclarecida. Nós às vezes temos a tendência de dizer que não, eu como leio livros, então o outro como anda na internet é menos esclarecido. Não. O esclarecimento, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento é adquirido por várias formas. Não é? Eu posso aprender a falar francês na escola no estudo de línguas. Há quem pode aprender no YouTube a falar francês e falar perfeitamente, muito melhor do que eu. Então, eu penso que a mensagem é exatamente aquilo que o presidente Filipe Jacinto Nunes fez, no meu ponto de vista, que é ir ao encontro dos jovens, não é? Estar lá presente no encontro dos jovens e passar a mensagem. E vimos, portanto, reflexos disso, portanto, em algumas entrevistas de alguns jovens para darem mais ou menos o feedback, e todos eles gostaram. Os jovens estiveram muito lá animados e disseram: olha, nós vamos seguir o conselho do presidente, nós não temos esta visão. E depois outra coisa, eu admiro muito a linguagem do presidente da República. É uma linguagem muito simples, uma linguagem acessível. Vezes já em que ele até propositadamente, não é, atropela algumas regras gramaticais mesmo para explicar, para dizer: olha, vamos ao fundo, não é? Porque não interessa uma mensagem lida com um vocabulário muito refinado, mas que depois não chega a mensagem. Não, o que interessa é chegar, e o Presidente da República, não é? O Jean Filipe Nunes, tem sido, no meu ponto de vista, um pai para esta nação, e tem que continuar assim. Agora, para a última pergunta, um sonho para a nossa pátria. Meu Deus, qual é o sonho? Ok, bom, Moçambique já não é sonho estar como membro não permanente das Nações Unidas do Conselho de Segurança, mas estar como membro permanente é um sonho. Moçambique explorando na potencialidade todas as suas riquezas, e que essas riquezas recaiam
para o povo. Moçambique com uma justiça invejável em que atrai todo o investimento estrangeiro de boa fé. Moçambique sem crimes de qualquer espécie é quase impossível, mas é possível sonhar, porque se nós temos países que têm cadeias com 1 ou 2 reclusos apenas, ou 2 condenados, nós podemos chegar lá. Mas é preciso apostar muito na educação, nesta nova geração. Porque se nós quisermos ter uma equipe de mambas que vão ao campeonato mundial e vençam e tragam uma taça para Moçambique do campeonato do mundo, temos que começar a treinar desde bebês. Mentalizar, é como se criar uma força de elite, uns jogadores de elite que vão ser treinados até atingir a idade, portanto, a idade adulta e vão coisas. Assim como também para um pouco de tudo, para desenvolver o país, para termos uma geração muito mais